Começa agora pela Rede TVTech, em parceria com a TV Câmara, em UHF, mais uma edição do programa Caderno Digital. Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa Caderno Digital, um programa de entrevistas sobre temas variados e prestação de serviços aqui na Rede TVTech, na parceria com a TV Câmara. Estamos em UHF e também estamos nas redes sociais. Você encontra a TVTech Jundiaí no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no YouTube. No nosso programa de hoje, o tema é o Plano Diretor de Jundiaí. E para isso, eu convidei o Sinésio Scarabello Filho, que é o gestor da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Sinésio, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar explicando um pouco do nosso plano diretor. Para a gente começar, uma dúvida que muito cidadão tem, que inclusive eu também tive por muito tempo, até eu começar a fazer as reportagens a respeito, é o que é um plano diretor? É um conceito muitas vezes difícil de ser compreendido. Sem dúvida é. Jundiaí foi pioneira na elaboração de plano diretor. Jundiaí tem plano diretor desde 1969. Foi o ano em que foi instituído o primeiro plano diretor de Jundiaí. E o que é o plano diretor? Ele, ao longo desse período todo, foi sofrendo uma evolução, inclusive, no conceito do plano diretor. O nosso primeiro plano diretor era um plano diretor físico-territorial, ou seja, era um documento, uma lei, que regulava e disciplinava o uso do solo no município, organizava o território do município, definindo a zona urbana, a zona rural, e definindo como que o território do município deve ser utilizado. Ao longo do tempo, passou-se a defender a ideia de planos diretores de desenvolvimento integrado. Então, houve uma época em que se falava muito em PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Hoje, com o Estatuto da Cidade, que veio no ano 2000, passou-se, o conceito de plano diretor mudou bastante. Hoje, o plano diretor ele é um documento que traz as diretrizes para orientar as ações do poder público e também para orientar as ações de todos os agentes que interferem no território do município. Então, ele é um documento constituído de dois conjuntos de diretrizes. Um que orienta o poder público e também permite com que a sociedade fiscalize o poder público, verifique se o poder público está agindo, está conduzindo a cidade na direção e de acordo com os programas previstos no plano diretor. Deve ser um documento bem longo, deve ter muita página nesse documento. Ele tem, mas uma qualidade desse documento também é dele ser sucinto, dele conseguir ser sucinto, porque ele é, acima de tudo, um instrumento de trabalho, tanto para o poder público como para muitas pessoas, muitas profissões, né? Além do conjunto de diretrizes que orienta o poder público, existe um outro conjunto de diretrizes que orienta as ações da iniciativa privada, seja ela um cidadão, uma empresa, uma organização não governamental, enfim, todos os demais agentes que podem interferir no território têm as suas ações orientadas pelo plano diretor. E o plano diretor, ele parte sempre do poder público executivo municipal, tem que ter também a aprovação do legislativo? Sim, ele deve ser instituído por uma lei. Em algumas cidades, essa lei se divide, às vezes, em duas. Costuma-se chamar de plano diretor, aquele conjunto de diretrizes que orienta as ações do poder público, e de lei do uso do solo, o conjunto de diretrizes que orienta as ações dos demais agentes. Mas em Jundiaí, as duas normas estão fundidas numa só, que é o plano diretor. Então, o nosso plano diretor ele contém esses dois conjuntos de normas e deve ser, sim, ele deve ser aprovado pela Câmara Municipal, deve passar pelo Legislativo. Qual foi a última aprovação, a última atualização do nosso plano diretor de Jundiaí?
ocorreu em 2016, precisamente em julho de 2016. Então, houve uma mudança bastante significativa na forma como o plano diretor vinha tratando determinadas questões da cidade, principalmente as questões que se referem ao uso do solo. No que se refere às diretrizes para o poder público, tanto a versão anterior quanto a atual versão seguem exatamente o que preconiza o Estatuto da Cidade. Não há muito o que criar nesse sentido, o importante é praticar essas diretrizes, mas no que se refere à questão do uso do solo, que é a questão que mobiliza mais a população, mobiliza mais os interesses envolvidos no uso do solo, no uso da terra, ali houve modificações um pouco mais significativas. Por Jundiaí ter a Serra do Japi, uma área de preservação ambiental, existe alguma especificação voltada a isso? Sim, uma das coisas importantes do plano diretor é estabelecer o ordenamento do território, o ordenamento do território do município. E isso começa exatamente identificando as áreas importantes, separando o que é urbano do que é rural. E depois, dentro do rural e dentro do urbano, procurando também as especificidades. Então, a Serra do Japi, no nosso caso, está na zona rural e, além de estar na zona rural, está numa macrozona rural específica que trata das áreas da Serra do Japi e da Serra dos Cristais. Então, ela também é contemplada no plano diretor. A Serra do Japi, em Jundiaí, tem uma legislação específica que cuida da proteção do território. É a Lei 417, que foi instituída em 2004, e ela cria o Sistema de Gestão do Território da Serra do Japi. Então essa lei é maior, no caso da Serra, do que o plano? Ou o plano tem que obedecer a essa lei? Não, o plano poderia ter alterado essa lei, mas o plano não alterou essa lei. O plano se refere a essa lei e deixou... A Serra do Japi permaneceu sendo regulada e as ações que ocorrem naquele território permaneceram sendo reguladas pela Lei 417. O plano diretor, na verdade, incorporou, de alguma maneira, a Lei 417. Agora, é interessante que toda vez que existe algum ajuste, né? Vocês falam essa palavra, ajuste, na documentação do plano diretor, existe uma preocupação de ouvir o jundiaiense, de ouvir a população. Isso é uma coisa recente ou já desde lá de 69 existia essa integração? Então, a participação pública, ela sempre foi e sempre será muito interessante, muito conveniente. Mas, ao longo do tempo, houve uma evolução na forma de participação pública. Quando o plano diretor de Jundiaí já nasceu com uma comissão do plano diretor. Então, desde 1969, que o município conta com uma comissão do plano diretor, que ajuda a elaborar e que, de certa maneira, orienta, monitora as ações do executivo e dá legitimidade também para essas ações. Quer dizer, todas as propostas que a prefeitura elaborou ao longo de todo esse tempo passaram e receberam manifestações dessa comissão do plano diretor. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre essa importante participação da população jundiaiense, porque agora é hora do intervalo, a gente volta já. Você está assistindo ao programa Caderno Digital, hoje sobre o plano diretor de Jundiaí. A gente está com Sinésio Scarabello Filho, que é gestor da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente aqui de Jundiaí. Sinésio, muito importante a questão que a gente está abordando da participação da população na elaboração do documento, ou seja, todo o anseio, a opinião, né, as necessidades estão presentes e são ouvidas, né? Sem dúvida. No passado, era comum que essa participação ficasse mais restrita aos profissionais que mais dependem das disposições do plano diretor, engenheiros, arquitetos, empresas. A partir da Constituição de 88, a participação pública foi inserida
na administração pública de uma maneira muito mais contundente. E todos os assuntos passam pela discussão e passam pela participação pública. Jundiaí tem, por exemplo, o Conselho Municipal do Meio Ambiente desde a década de 70. A Serra do Japi tem um conselho próprio da Lei 417. Hoje existe o Conselho Municipal de Política Territorial, que acompanha essas ações. Então a participação pública, além dos conselhos, ela é muito importante. Nós, nesse processo de revisão, e é importante dizer, essa revisão está sendo feita porque ela se mostrou absolutamente necessária. Nós não estamos fazendo a revisão por fazer uma revisão, porque durante esse 1 ano e meio de aplicação do plano diretor, surgiram várias questões, algumas bastante sérias, que o plano diretor tem causado em termos de dificuldades para a população, dificuldades para a instalação de uma empresa, enfim. E isso tem que ser efetivamente discutido. Quando foi que vocês iniciaram o processo de revisão do plano diretor, agora depois desse que foi instituído em 2016, para que ele seja alterado? Então, quando no início de 2017, nós já passamos a conviver com uma série de dificuldades que a Prefeitura já havia sentido desde a aprovação. No entanto, como o próprio plano diretor previa um evento chamado Fórum de Avaliação do Plano Diretor, e esse fórum ele é programado e realizado pelo Conselho Municipal de Política Territorial, nós aguardamos durante todo o ano a realização do fórum, para que apresentássemos no fórum as dificuldades que nós estávamos enfrentando e a nossa proposta de revisão. Então, isso foi feito em novembro do ano passado e em dezembro nós fizemos uma primeira reunião preparatória de um processo participativo de revisão. Esse processo está em curso e agora nós pretendemos realizar pelo menos 2 reuniões públicas por mês até o mês de julho, talvez ainda em agosto, para então conseguir formular uma proposta definitiva com as alterações que nós consideramos necessárias e aí submeter essa proposta a todo o rito que também é necessário, a audiência pública. Além do processo ser participativo, no final a proposta ainda passa por avaliação do Conselho Municipal de Política Territorial, do CONDEMA, de outros conselhos comunitários e ainda passa por audiência pública. Agora, esse cronograma de reuniões, ele já começou? Já começou, tivemos uma reunião, a terceira, no dia 5 passado. A próxima reunião é no dia 26, ainda deste mês de fevereiro, uma segunda-feira. Estão todos convidados. A reunião, por enquanto, tem acontecido no 8º andar do Paço Municipal, lá no auditório do 8º andar. Então, a próxima reunião, cada reunião dessas que estão programadas, tem o tema já definido, o tema que vai ser abordado e discutido, para que as pessoas interessadas possam, inclusive, se preparar, né? Fazer antes a leitura dos artigos da lei que tratam desse tema e se preparar para a reunião que acontece lá. Mas e como uma pessoa comum, que não faz parte de nenhum conselho, não integra nenhuma organização, ela pode entrar em contato com vocês e pedir para participar e querer compreender melhor tudo isso? Então, é um assunto relativamente complexo. Nas reuniões, nós procuramos, evidentemente, levar as questões que vão ser debatidas o mais organizada, de forma mais organizada possível, tornando um pouco didático a exposição que nós temos que fazer, para que fique ao alcance de todas as pessoas. Mas o importante é que as pessoas se manifestem, porque essa é também uma discussão de interesses. Sempre surgem os interesses de um lado e de outro. Uma das funções da legislação e uma das funções do poder público é garantir o interesse comum, em primeiro lugar. Fazer com que as propriedades e o território, em primeiro lugar, cumpra a sua função social e atenda aos interesses comuns. E depois, estabelecer regras que minimizem os conflitos entre os diversos segmentos da sociedade. Também é função da lei minimizar esses conflitos.
Então é muito importante que a participação ocorra, até para que esses conflitos sejam explicitados. E uma vez explicitados, possam ser discutidos. Né? E é isso que nós estamos buscando com esse processo participativo. Mas existe um link no site, um número de telefone, alguma coisa assim que a gente possa ligar e falar assim, poxa, eu quero ir mesmo, quero ir na próxima reunião, quero saber quando é, que horas que vai acontecer, onde que vai acontecer? Existe o link, entra no site da Prefeitura, Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Plano Diretor, revisão do Plano Diretor, e lá na revisão do Plano Diretor existe o calendário das reuniões, existe todo documento que já foi produzido, toda sugestão que já foi apresentada por quem desejar, quem quiser usar o site para apresentar uma sugestão, uma reivindicação, que às vezes a pessoa se sente inibida de ir até lá, né? De ir até lá, ou vai, mas não fala, se fica inibida, não quer, pode usar o site, pode encaminhar e é mais prático. Pelo site. E nós procuramos sempre dar um retorno para todas as pessoas. O retorno é dado na reunião, né? Então todas as reuniões nós dissemos, recebemos 5 e-mails com tais propostas que foram ou não foram consideradas, por que foram, por que não foram. Então nós procuramos dar esse retorno a todas as pessoas. E a reunião, para ir à reunião não precisa se inscrever, basta, enquanto houver espaço, nós estaremos fazendo lá a reunião. Onde que acontece? Elas têm acontecido no 8º andar do Paço Municipal, até agora, mas nada impede que sejam realizadas em outros locais. Já recebemos uma proposta da Associação dos Engenheiros cedendo o anfiteatro deles, a sala de reuniões deles, para que ali também aconteça uma ou várias reuniões. Lá é um espaço ótimo. Em algum momento, talvez, nós façamos alguma reunião lá, até para dar mais liberdade às pessoas, talvez façamos uma reunião na Câmara, enfim. Nós temos um conjunto de reuniões previstos, 2 por mês, as datas precisas são definidas sempre com 15 dias de antecedência, a próxima é no dia 26 agora de fevereiro, e nesse período nós faremos essas reuniões, ou no Paço ou em outros locais. No final, as audiências públicas, então, certamente serão realizadas num espaço maior, né? Talvez na Câmara Municipal, enfim, antes de que o projeto seja concluído. Uma vez elaborado, ele ainda é submetido à audiência pública. Bom, a gente fala mais sobre a última etapa do processo no próximo bloco, mais um intervalinho rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Caderno Digital. Esse é o último bloco falando sobre o Plano Diretor de Jundiaí. Lembrando que o meu convidado é o Sinésio Scarabello Filho, que é gestor da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Sinésio, 1 ano e meio depois do plano ter sido alterado, está ocorrendo esse processo de revisão do plano. Tem gente que pode achar esse período curto, tem gente que pode não ter muita opinião sobre isso porque não entende, e tem gente que pode achar que está na hora certa. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, o plano diretor, como nós falamos, ele estabelece uma série de diretrizes, tanto para o poder público como para a iniciativa privada. Para o poder público, um dos primeiros capítulos do plano diretor, e talvez muito importante, é o que estabelece objetivos e princípios que devem ser adotados na gestão do território do município. Nós concordamos com todos os objetivos que estão colocados lá, mas a revisão nós gostaríamos de não precisar fazer, porque mais importante do que fazer um plano é praticar um plano, né? É colocar em prática tudo aquilo que ele mesmo preconiza. E nós gostaríamos de estar dispensando as nossas energias para fazer outras coisas, fazer coisas novas. No entanto, nós constatamos, nesse período, que existem questões no plano diretor que precisam ser alteradas, até para que aqueles princípios e aqueles objetivos que estão previstos lá no início possam ser alcançados. E essas alterações só podem ser realizadas com lei.
Não é possível alterar o plano sem que seja feita uma nova lei. Se nós vamos fazer uma nova lei, também nós não devemos fazer apenas uma lei melhor do que está aí. Nós devemos fazer o melhor que nós pudermos. Sim. Então, nós pretendemos fazer uma revisão e ter como produto final o melhor produto que nós conseguimos. Então, nós definimos uma estratégia de revisão. Essa estratégia parte dos problemas que foram constatados. Então, a partir dos problemas, nós discutimos o plano diretor e apontamos as soluções. E estamos fazendo isso porque se tornou evidente que é absolutamente necessário para garantir o desenvolvimento harmônico do município de Jundiaí. Então, eu queria que você explicasse alguns desses problemas, algumas necessidades urgentes de ajustes, as principais, as mais importantes, por favor. Então, as pessoas que por exemplo, pretendem instalar no município um negócio qualquer, um comércio pequeno, uma prestação de serviço, um escritório de contabilidade, um salão de cabeleireiro, uma farmácia, enfim, todas essas pessoas certamente sentiram que o nível de restrições imposto pela legislação é absolutamente exagerado e tem impedido essas ações. Mas, por exemplo, assim, que tipo? O tamanho do local? Que tipo? Não pode. A maioria das ruas da cidade foram classificadas como ruas de acesso ao lote e onde essas atividades simplesmente não são permitidas. Ah, não é área comercial. Isso. Às vezes elas são permitidas, mas o porte permitido é muito pequeno. Então é permitido fazer uma escola, mas ela pode ter um porte de apenas 150 metros. Aí não é possível. Então existem restrições quanto à localização, existem restrições quanto ao porte. E até no caso de residências, os arquitetos, e nós entendemos que de forma absolutamente procedente, reclamam da dificuldade de fazer um projeto de uma casa térrea num terreno de 250 metros, porque os índices de utilização do terreno não dão liberdade para o arquiteto criar. Ele acaba os projetos acabam sendo quase que todos muito parecidos, porque a lei determina todas as regras desnecessariamente, porque não tem nenhuma relação com o interesse maior, que é o interesse público. Então, a liberdade de criação do arquiteto e do proprietário daquele terreno que pretende fazer a casa fica tolhida desnecessariamente. Então, isso também nós entendemos que precisa ser corrigido. Em alguns casos, os arquitetos têm reclamado também, eles acabam optando por fazer sobrado, assobradar a casa para poder atender aí as exigências do cliente. Mas, por exemplo, já ouvimos um arquiteto fazendo um projeto com um casal de idosos que queria uma casa térrea e não conseguia colocar a casa dentro do terreno. Aí é complicado, porque com escada, a não ser que você coloque um elevador ali e não é todo mundo que tem condições, né? Vamos falar a verdade. Então, por esses motivos, que não são os mais graves, mas é principalmente na questão do uso do solo diversificado, que é uma das coisas que a legislação preconiza e que a própria literatura preconiza, o uso do solo mais diversificado na cidade, até para fazer com que perto das moradias exista farmácia, padaria, supermercado, etc. Como era antigamente. Para reduzir a necessidade de mobilidade, de transporte, melhorar o trânsito. Então, o próprio plano diretor afirma que esse é um dos seus objetivos. Só que na hora que ele apresenta as regras não permitem que esse objetivo seja alcançado. Por isso que a gente entende que a revisão se tornou absolutamente necessária. E uma vez você estava comentando também com a gente, com a equipe de reportagem, a respeito de limitações para a própria FUMAS. É verdade? Existem limitações, aí nós entendemos que foram equívocos, né, da legislação, e a própria FUMAS não consegue desenvolver projetos habitacionais em virtude de regras estabelecidas no plano diretor. Então, tudo isso vai ser discutido, ajustado e aí sim levado para os conselhos e para a audiência. Sem dúvida, tudo isso está sendo discutido nesse processo. Esse não é um processo deliberativo no sentido de que
as questões receberão lá a votação, não é isso? Nós vamos discutir, compreender os problemas, ouvir as argumentações de todos, apreender a problemática toda envolvendo os mais diferentes agentes, conceber uma proposta capaz de atender, primeiro, em primeiro lugar, sempre, o interesse público, proteger a Serra do Japi, proteger a nossa zona rural, proteger os nossos mananciais, que são bens que interessam a toda a cidade. E uma vez feito isso, minimizar os conflitos, permitir que a cidade também tenha uma outra qualidade, que é a harmonia entre os seus moradores, né? Que é a amizade entre os seus moradores. E uma vez feito isso, essa proposta final passa por manifestações dos conselhos comunitários, em especial do Conselho Municipal de Política Territorial, por audiência pública, e essas manifestações e essas audiências ainda podem determinar alguns ajustes finais na lei e, finalmente, ela passa por uma avaliação do Legislativo, da Câmara Municipal. Você acha que até o fim desse ano tudo isso já vai estar concluído? É nossa expectativa. Nós achamos que é absolutamente necessário que até o final desse ano todo esse processo esteja concluído. É absolutamente necessário para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento de Jundiaí, para que a situação, para que nós tenhamos mais tempo para nos dedicarmos às outras questões previstas também no plano diretor, para que o governo possa fluir com mais tranquilidade, para que a economia também possa, porque tem implicações, esse conjunto de restrições acaba tendo implicações inclusive na economia, na medida em que dificulta a instalação de empresas, mesmo lá no distrito industrial, né? Existem dificuldades adicionais. Então, por todo esse motivo, nós entendemos que é fundamental que nós consigamos terminar esse processo até o final do ano. Muitíssimo obrigada pela entrevista e um ótimo trabalho para vocês. Obrigado. Tomara nós consigamos alcançar a meta, nós vamos alcançar, mas tomara que nós consigamos alcançar essa meta com o apoio da população e consigamos estabelecer o consenso entre todos os agentes. Muito bem, o programa Caderno Digital fica por aqui e a gente se vê na próxima edição. Até lá!